Olá, boa noite. Eu sou a Maria Raimunda Ribeiro, sou psicóloga há 40 anos, tenho mestrado na área de psicossomática e psicologia hospitalar, tenho um consultório ativo, felizmente, com vários grupos andando, e a minha especialidade é Jung e trabalhos corporais na psicossomática. E hoje eu vou estar falando aqui para vocês, né? Eu vou falar sobre por que a doença chegou até você. Nós temos uma agenda e eu vou compartilhar a tela com vocês nessa aula, né? Ou nessas informações todas para que cada um possa se beneficiar. O que é saúde? O que é doença? Por que isso acontece? O que é a psicossomática? Essa é a nossa agenda. Então, vamos lá. Então, vamos aqui, não é? O adoecimento. O que acontece quando você fica doente? E por que essa doença chegou até você? Então, nossa agenda aqui é o que é saúde e doença, o ser humano, por que adoecemos, sintomas, o que é isso? Psicossomática, por que entender dessa ciência tão preciosa? Eu vou contar um caso clínico e vou fazer uma pequena vivência, não é? E o que é saúde? Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, que foi fundada no dia 7 de abril de 1948, ela teve como objetivo, ela tem como objetivo desenvolver o nível de saúde em todos os povos. Em sua Constituição, ela coloca a saúde definida como um estado completo de bem-estar físico, mental, social, ou seja, não necessariamente apenas a ausência de uma enfermidade. Para que isso possa existir com tranquilidade no nosso corpo e na nossa alma, eu tenho o processo de homeostase. O que é isso? O processo de homeostase, ele acontece principalmente quando você dorme, aonde todos os órgãos internos descansam e você tem uma tranquilidade em geral, quando você tem um sono reparador e tudo torna-se no seu devido lugar, não é? E o lixo do seu corpo deve ser retirado, em geral, pela manhã. De acordo com a medicina chinesa, a gente tem um horário para esse intestino funcionar melhor, entre 5 e 7 da manhã. Então, o processo de homeostase, quando ele está permanente no ser humano, nós não temos a doença. A gente sabe muito bem quando a gente está saudável e tranquilo com o nosso bem-estar e quando acontece algo diferente, que nós temos dor ou o estado de saúde tem aí uma certa oscilação ou uma falta de algo. Não é? Então, a saúde e a doença, elas são equilibradas, na verdade, né? Eu tenho sempre um ponto de equilíbrio e é preciso buscar esse entendimento, né, a respeito desse significado entre saúde e doença, do corpo e da alma, e de todo o desenvolvimento do seu processo de adoecimento. Em geral, nós temos um adoecimento e nós devemos buscar a causa desse adoecimento. Eu trabalho com a psicologia analítica e a gente sempre busca a causa e a finalidade. Jung já dizia
essa necessidade de não só buscar causa, mas o porquê dela, que ela está presente. O que aconteceu com esse indivíduo que ele adoeceu, né? Então, eu preciso compreender este processo e deve ser participativo com o meu paciente para que eu possa ajudá-lo a transformar o que está acontecendo nesse indivíduo para que ele volte a ter a saúde. Mas o que é doença? Doença é um conjunto de sinais e sintomas que são específicos e que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde, né? E o vocabulário de origem latina, em que doentia significa dor, padecimento, e a doença pode ser vista resultante de diversos fatores, entre eles uma predisposição genética. Eu posso ter fatores ambientais que vão, de alguma forma, ocasionar uma doença. Eu posso ter uma história de vida que, naquele momento, mais precisamente, que eu tenho um ponto de bifurcação no meu desenvolvimento, aparece uma doença, não é? E eu tenho as características também de personalidade. Tudo isso envolve este olhar para o porquê da minha doença. Então, eu preciso considerar esse processo de desenvolvimento desse ser, as mudanças que ocorreram com o advento da ciência clássica, e essas mudanças internas e externas que o homem vive. Porque em determinadas épocas da vida eu posso ter maior probabilidade de adoecer. Então, vamos ver essas mudanças no ciclo da vida. Na primeira infância, até o nascimento, até os 12 anos, é considerado a minha infância. E aí, em geral, aparecem todas as doenças do sarampo, da cachumba, da catapora, e são doenças infantis que normalmente aparecem, né? A poliomielite, por exemplo, hoje a gente tem graças a Deus, a vacina contra a polio. Então, a gente não vê mais essa doença como já se foi visto lá atrás, 70, 80 anos atrás. Na adolescência, eu também posso ter aí mais uma outra transformação hormonal, física, do meu corpo inteiro, e muitos questionamentos, porque eu tenho uma passagem desta infância para a minha adolescência, e eu vou ter aí a possibilidade dessas mudanças hormonais e aparecer aí, às vezes, uma ansiedade, uma depressão, uma dificuldade de relacionamentos, de uma inclusão no meu grupo, onde eu pertenço. Tudo isso pode estar aí, porque tem uma época de questionamentos. Quem sou eu? O que estou fazendo por aqui? E isso vai estar a vida toda, mas já vem lá de trás, desde a adolescência. E essa juventude e nessa vida de adulto, eu tenho ainda dos 21 aos 25 anos, em geral, eu tenho essa preocupação de arrumar o meu companheiro ou da minha companheira, aquilo que é melhor para mim, e eu voltar aqui nessa juventude, nessa passagem para a vida adulta. Então, com 21 anos, eu tenho aí a capacidade de dizer, eu sou fulano de tal, tenho uma identidade, concretamente, até mesmo em termos da minha identidade, da minha RG. E o início de casamento, o início da vida mais compartilhada, eu tenho, em geral, dos 25 até os 35 anos. Hoje em dia, a gente tem uma visão até diferente. Tem pessoas que vão resolver ter uma vida de casamento, uma vida em comum, muito mais tarde. Mas, em geral, dos 25
aos 35 anos, é uma idade onde eu já penso em ter a minha casa, a minha família, o meu companheiro, a minha companheira, para seguir adiante. E muito também aparece nessa bifurcação dos 25 aos 35 anos, muitas crises até do meu desenvolvimento, principalmente com 28 anos. Rudolf Steiner vai dizer que cada 7 anos a gente tem uma mudança, não só hormonal, mas física, de transformação, né? Do 0 ao 7, principalmente quando a criança entra na escola e tudo mais, ela troca os dentes de leite para os dentes permanentes, e tem uma transformação grande, porque ela vai começar a aprender a parte mais intelectual, a convivência com os colegas, com a professora, com a classe, né? Dos 7 aos 14, também eu tenho outra mudança, né? De hormônios, de transformações. 14 aos 21, como eu já falei, dos 7 aos 7 anos eu tenho uma bifurcação de acordo com a antroposofia. São setênios que a gente considera no nosso biográfico. E aí eu tenho 35 aos 40 anos, em geral, né? Eu já tenho pai, eu já sou mãe, já tenho uma família construída, e muitas vezes eu tenho também mais questionamentos. Será que é isso mesmo que eu gostaria de ter? Será que essa faculdade que eu fiz é a melhor? O que eu posso ter daqui para frente? Quais são meus objetivos? Para que realmente eu sirvo? Então, tem vários questionamentos. E nestes pontos de bifurcação, em geral, eu posso adoecer. Na meia-idade, dos 40 aos 60 anos, também aparece aí muitos ites, otite, rinite, labirintite, artrite, né? Tem muitas questões por aí. Se eu não tiver resolvido algumas coisas já do meu biográfico anterior, isso também vai aparecer. E na velhice, hoje, felizmente, a gente sabe da importância, por exemplo, de manter a saúde. E para isso eu tenho, em geral, que olhar 7 pontos que são bem definidos, né? A minha alimentação, o meu sono, os meus hormônios, as minhas vitaminas. Eu tenho que olhar bem de perto também o meu intestino, se funciona direito, que é o segundo cérebro. Eu tenho ainda essa questão dos exercícios físicos, né? Exercício físicos, alimentação, sono, vitaminas, os hormônios, o intestino e o Ikigai, que é uma palavra japonesa e que a gente sabe da importância. O que eu estou fazendo aqui? O que me faz acordar todas as manhãs? Para que realmente eu possa ter a minha missão? Quais são os meus talentos, principalmente na velhice? E isso existe. Aí eu adoro falar sobre o Ikigai e as palestras. Normalmente a gente sabe das zonas azuis no mundo, onde existem os idosos, não é? Que conseguem ter uma vida saudável, os longevos, não é? Mas, de alguma forma, esses estágios do ciclo da idade, essas estruturas homeostáticas, elas vão se transformando ao longo dos anos e nessas bifurcações eu posso adoecer. Mas quem é o homem? O homem, eu coloquei até essa estrutura aqui, a escultura do pensador de Auguste Rodin, porque ele vai dizer que o homem é o único ser vivo capaz de ser o seu próprio agente agressor. Mas, com o que ele faz isso? Com suas angústias, com seus pensamentos, com seus medos, com as suas inseguranças diante da vida. E aí eu vou ter a doença.
o pensador, porque este movimento interno que o indivíduo apresenta vai, muitas vezes, contra a saúde que ele tem, e ele mesmo pode se adoecer. Felizmente, a gente sabe também que o homem é o único ser vivo também capaz de ser o seu próprio agente da saúde. E ele tem que estar disposto a se organizar sempre nesse seu eixo, na sua vida, no seu dia a dia. Se ele tem essas angústias, inseguranças, medos diante da vida, que esses pensamentos que eu costumo dizer que ficam rodando, que nem muitas vezes um disco quebrado, ele vai ter sim uma doença. Né? Bom, para Jung, ele vai dizer que a doença é vista de uma forma holística, ou seja, são inúmeros fatores que estão juntos. E este fenômeno psique-corpo, ele é uma unidade na sua organização e no seu funcionamento. Não existe separação entre corpo e mente. E hoje, graças a Deus, dentro até das faculdades de psicologia e das faculdades de medicina, se fala muito mais sobre espiritualidade, porque realmente a psique e o corpo é uma coisa só, né? E provavelmente a psicossomática tem muito a nos ensinar, porque tudo o que está acontecendo internamente tem um reflexo dentro e fora. E eu posso ter aí uma desorganização em determinado momento da vida, e eu necessito, às vezes, a orientação de um médico, de um psicoterapeuta, de alguém que possa me alinhar novamente na minha saúde. Mas por que que adoecemos, né? A doutora Marisa Campion Miller, já disse desde 2014 que o homem se fragmentou, dividido entre corpo e mente, afeto e razão, energia e matéria, sujeito e objeto, material e espiritual, e ele distanciou-se da natureza, da sua conexão com a vida em geral, e ele perdeu-se de si mesmo. E este afastamento da natureza e do sagrado levou o homem à concepção muito mecanicista e racionalista do universo e, consequentemente, da vida como um todo. E aí ele adoece realmente. E os sintomas? Os sintomas, ele tem uma presença no organismo e ele é alerta que há algo nesse desenvolvimento daquele ser que não está bem. A doença tem as suas causas e finalidades, como eu já disse, e o sintoma é este símbolo que precisa ser integrado para que ele possa ser transformado. E ele é a possibilidade desses conteúdos inconscientes serem elaborados pela nossa consciência e que devem ser amplificados e não retirados, né? Para que eu possa descobrir as origens e as finalidades desses sintomas. Eu posso ter sintomas no mundo emocional, que são sentimentos, né? E aí eu tenho sentimentos vários aí. Eu posso estar na parte mental, que é esse mundo dos pensamentos, que às vezes fica aqui girando, principalmente quando eu quero, de alguma forma, resolver algo e não consigo, né? Comportamental, que é o mundo das ações. Eu posso, às vezes, não conseguir dormir, eu faço vários comportamentos que me atrapalham no dia a dia, principalmente quando eu estou estressado, né? E eu posso ter também o mundo fisiológico, que é o mundo das respostas físicas. Uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma dor no peito, e assim por diante.
Hipócrates, já desde 460 anos antes de Cristo até 370, o médico de Cos, na Grécia, é considerado o pai da medicina. E ele relacionou todos os sintomas com as doenças que há 2.500 anos já definiu o homem como um sistema totalmente integrado, constando de corpo e alma, que é o nosso psiquismo, e o ambiente estruturando, pois seus pensamentos e suas obras sobre esta base aonde ele está, onde ele vive. Platão também vai dizer que o grande erro de nossos dias nesse tratamento do corpo é que o médico vai separar a alma do corpo. Imagina, Platão já dizia isso lá nos diálogos, lá muitos anos atrás. E por que a gente tem que entender, então, de psicossomática? Porque a psicossomática é uma ciência interdisciplinar que estuda os fatores que determinam a dimensão integral do ser humano, em termos biopsicossociais, histórico, espiritual e ecológico. A psicossomática vai levar em conta todos esses fatores e essas dimensões aonde esse ser humano está inserido. Ela é um instrumental para tratar o doente e não a doença. Eu vou estar sempre olhando individualmente, porque esse doente, ele é único. Mas quem que descobriu a psicossomática ou falou sobre ela? Aí tem um histórico e esse significado. Esse termo psicossomático, ele compreende toda a perturbação somática que é resultante de um determinismo psicológico que intervém de modo constante na gênese de uma doença. E aí a gente tem Heyrot, em 1808, que foi um médico alemão que primeiro usou esse termo psicossomático, e ele falava de um paciente com insônia. Então, ele já tinha entendido que a insônia deveria ser, com certeza, algo em termos de funções emocionais que esse paciente não conseguia dormir, algo que ele não conseguia resolver. Então, isso aparecia justamente na hora do repouso. E por muito tempo, a medicina, o termo foi usado para referir-se a esses distúrbios sem ter uma base orgânica claramente diagnosticada. E por isso sempre foram considerados mais imaginários esses sintomas, ou psicológicos esses sintomas, do que reais. E com isso, sem dar a devida importância àquela queixa maior que a pessoa trazia. E a psicóloga doutora Denise Ramos, no seu livro, ela vai dizer o seguinte, na Psique do Corpo. Ela afirma que um distúrbio tem causas puramente psicológicas, seria tão reducionistas quanto acreditar que existem doenças puramente orgânicas sem quaisquer componentes psicológicos. Ou seja, a psique e o corpo estão interligados, e se eu tenho um sintoma físico, isso vai me desfavorecer psiquicamente. E se eu tenho um problema psíquico, isso vai desfavorecer o meu corpo. A psicossomática. E o Freud, ele praticamente durante toda a sua vida, ele buscou estabelecer essa vinculação do psíquico ao biológico. Então, ele se preocupou em saber a origem da formação dos sintomas. Ele introduziu essa nova estratégia metodológica para o estudo da mente, como também ele fez conceitos teóricos e hipóteses que podem ser aplicadas a especulações sobre a etiologia das doenças. Freud fez um aparato psíquico, com id, ego, superego e todas as estruturas de defesa, inclusive, né? Ele abriu esse campo para buscar os fatores psicológicos envolvidos nas doenças, e seus discípulos, especialmente Feder, Ferenczi, Grodek, eles abarcaram esse campo com um espírito extremamente criativo e inovador.
E Freud, uma das frases muito conhecidas dele é: em última análise, precisamos amar para não adoecer. Sempre há uma queixa de uma falta de amor dentro dos nossos sintomas. E aqui a gente tem Groder, que em 1866 até 1984, ele é o pai da psicossomática, ele realmente foi extremamente importante, porque ele escreveu o livro sobre isso, que é do inconsciente, e ele traz todo o aparato da doença, que não é fruto do acaso, mas ele tem um sentido. Não é um corpo estranho no qual o homem possa se desembaraçar impunemente. Ele vai dizer que a doença parte é integrante desse doente e ela tem um significado e ela pede para ser compreendida para poder desaparecer. Enquanto eu não entender claramente o porquê do meu adoecimento, eu não consigo fazer essa transformação. Groder, que afirma que toda doença física é também psíquica e que toda doença psíquica é também física. A saúde torna-se responsabilidade de cada um e o médico compete não curar a doença, mas tratá-la, criar, em colaboração com o paciente, as condições dessa saúde. E o papel do médico é descobrir o que está impedindo a força curativa e eliminar esse obstáculo. O médico pode ajudar o doente, mas também ele pode, às vezes, até impedir a cura. E disse que esse sentido é um perigo para o doente, não é? Então, aqui eu vou contar um caso clínico de um paciente que chegou para mim nos sanatorinhos, era um paciente hipertenso, e que ele trazia uma história de vida e um sintoma que ele não conseguia chorar. E ele tinha uma hipertensão e aqui um pescoço todo vermelho, como se fosse um peru, de tão vermelho isso tudo, e ele não conseguia ter uma lágrima no seu rosto. E ele conta que, aos 4 anos de idade, vindo de uma família de 4 irmãos, ele foi o escolhido para ser dado por uma tia e foi criado por essa tia até os 17 anos. E este lar que ele foi tinha um padrasto bastante enérgico, um espanhol que resolvia tudo no chicote. E tinha um curtume, né? Uma indústria de curtume. E um certo dia aconteceu que era o dia de pagamento e sumiu o dinheiro todo dos funcionários, que estava assim, uma capanga. E antigamente tinha uma burra. Burra é um cofre, normalmente é onde se guarda os dinheiro. E esse padrasto disse para ele: olha, quando chegar lá em casa, eu vou resolver isso com você. Ou seja, ele colocou toda a culpa da perda do dinheiro que desapareceu neste filho, né? E esse filho foi voando para casa com muito medo e disse para a tia que nunca mais ele iria apanhar desse padrasto e que ele queria fugir. E ele realmente, a tia deu um dinheiro para ele, ele foi embora e cresceu. Depois dos seus 18 anos, se tornou adulto, teve a sua família e estava lá naquele momento contando tudo isso para o nosso grupo de pacientes hipertensos do sanatorinho, que fez parte do nosso grupo de pesquisa, né? E aí ele estava conversando comigo e contando tudo isso, e aos poucos eu perguntei: mas e depois, o que aconteceu? Aí ele disse: um dia, quando eu já era bem adulto, estava num ambulatório como esse de saúde pública e na minha frente tinha o meu padrasto, que dirigiu-se a mim dizendo: perdão, perdão, meu filho, porque
eu sei hoje que não foi você que fez aquilo que eu imaginei que tivesse roubado esse dinheiro. E nesse momento ele chora muito e fica completamente desnorteado com seu próprio corpo e sai todo esse mal-estar contando essa história e dizia assim: como posso perdoar um homem que realmente nunca me chamou de filho? Como posso ter ficado tanto tempo na casa dessa tia porque eu fui o escolhido? Enfim, muitas outras questões ele trouxe naquele momento. Depois abrimos mais para o grupo todo, que funcionava e funciona ainda com as regras, né, para um bom funcionamento do grupo, que são as seguintes: escutar o relato do outro sem julgamento, sigilo daqueles conteúdos que são falados ali, dar a contribuição no processo do outro de forma positiva e sem o julgamento, como eu disse. E aí as pessoas começaram a alinhavar essa história, né, em termos de o que poderia ter chegado a esse menino ser tido dado por essa tia. Ela teve filhos depois? Será que eles não eram um casal que não conseguiam ter filhos? Por isso, ele, o filho melhor, o mais amoroso da família, foi dado por essa irmã? Enfim, o que aconteceu depois é que este indivíduo melhorou muito a sua hipertensão. Na semana seguinte, não conseguiu voltar para o grupo, teve que pôr aquele colete para consertar todo o sistema nervoso, que é cérebro e medula, e melhorou muito seus relacionamentos e trouxe ainda e festejou e celebrou, quis fazer isso com o grupo todo em forma de agradecimento. Ele também era um homem que tinha toda uma religião e me deu, inclusive, na época, uma Bíblia, agradecido demais pelo que tinha acontecido ali, e nunca mais teve aquele vermelhidão e nem mesmo aquela hipertensão tão alta como ele tinha carregado a vida quase inteira. Então, esse é um quadro clínico que eu queria estar falando com vocês. Eu trabalho muito, as vivências que eu sempre faço são os exercícios da psicocalistenia, são os relaxamentos sentado, relaxamento deitado, da luz branca, e também eu uso como uma intervenção terapêutica, além do grupo e dessas regras. Cada paciente pode se colocar dentro do grupo e depois abre para o grupo todo. Normalmente, a gente usa também a reflexologia. Eu já tive muitos relatos super positivos de muitos pacientes que puderam estar junto conosco nesse mestrado. Só tenho que agradecer e vou fazer, com certeza, muitos grupos daqui para frente. Muito obrigada a todos.